Doutrina e Convênios e o Futuro. Capítulo 1. Doutrina e Convênios, como Escritura, constitui-se no fundamento doutrinal e organizador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em nossos tempos, porque contém a mensagem de Deus a esta geração. É um produto da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, após os muitos séculos em que esse Evangelho esteve perdido para o povo do mundo. Um livro único. Doutrina e Convênios é um volume único entre todos os livros já publicados. Isto porque seu autor é o próprio Jesus Cristo, com Joseph Smith como instrumento mortal para sua produção. Não é raro depararmos, durante sua leitura, com uma expressão deste teor: ouvi a voz de Jesus Cristo, vosso Senhor, Deus e Redentor. Na maioria dos demais livros de Escritura, o que se registra são as experiências do homem com Deus e com suas obras. O segundo fato que fez de Doutrina e Convênios um livro único ao de constituir-se num moderno volume de Escrituras, foi escrito para as pessoas nascidas nestes dias. Doutrina e Convênios testifica da verdade de que o Senhor fala hoje, com respeito às necessidades modernas, assim como os antigos livros de Escritura foram escritos para os povos de seus dias. O profeta Joseph Smith registrou que a conferência de novembro de 1831 aceitou as revelações e como fundamento da Igreja nestes últimos dias, e um benefício para o mundo. Consequentemente, a conferência votou que, para a Igreja, as revelações valem tanto quanto todas as riquezas da terra. Em se falando de termos temporais. 1. Ponto e vírgula fontes de informação. Esta série de capítulos atém-se, em sua maior parte, ao texto de Doutrina e Convênios. Tanto quanto possível, todo o material de referência nestes capítulos será tomado desse livro de revelações. Ocasionalmente, são feitas algumas menções a outros livros de Escritura, assim como a escritos dos profetas modernos, outra rica fonte de inspiração. Aqui e ali, referências comprobatórias de outras fontes são fornecidas, mas isto representa a exceção, não regra generalizada. As Escrituras e o futuro. Profetas antigos e modernos têm considerado as Escrituras como norteadoras do sistema de vida. Uma fase importante desta característica vem a ser o que elas revelam do futuro. O presidente Joseph Fielding Smith, Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 1. O. Brigham Young afirmou que as Escrituras são de grande valor para os que caminham em escuridão. Elas representam um farol no oceano, ou um sinal a indicar-nos a trilha que devemos seguir, para onde apontam uma para a fonte da luz. 2. De modo semelhante, as Escrituras proféticas são aceitas como luz que alumia em lugar escuro. 3. As Escrituras não devem ser apenas orientadoras, mas quando suas divinas profecias encontram cumprimento, servem também de apoio à fé. É claro que Jesus tinha isso em mente quando disse a seus discípulos: eu vos disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. João 14:29. Mensagens principais. Este livro fará referência e analisará os principais propósitos de Doutrina e Convênios. Contudo, o objetivo maior, não relacionado abaixo de elucidar plenamente a forma pela qual o homem pode obter salvação, apesar de não ser negligenciado, não será também muito esmiuçado. As mensagens que desenvolveremos são 3, e uma advertência ao mundo. 2. Os eventos do futuro e o destino do homem. 3. Evidências da realidade da vida além túmulo. 2. Discourses of Brigham Young, página 196. 3. 2 Pedro, 1, 19. O prefácio do Senhor ao introduzir-se uma série que toma Doutrina e Convênios por assunto fundamental, e de acordo com a mensagem número 1, é preciso que se faça uma breve análise da seção 1, conhecida como Prefácio do Senhor. Esta relevação, dada em novembro de 1831, constitui-se na explanação apresentada pelo Senhor do objetivo de sua obra na dispensação na plenitude dos tempos. Quando uma série de revelações foi reunida em um volume conhecido por Livro de Mandamentos, formado de 65 capítulos, o Senhor deu aquilo a que denominou meu prefácio para o livro dos meus mandamentos, os quais lhes dei a meus servos, a fim de que os publicassem para vós, ó habitantes da terra. 4. Desde aquele dia,
Esta revelação tem sido a seção em todas as edições de Doutrina e Convênios. No versículo recém-mencionado, cumpre notar que essa mensagem deve ir aos habitantes da terra, pois, na verdade, a voz do Senhor se dirige a todos os homens, e ninguém há de escapar, e não há olho que não verá, nem ouvido que não ouvirá, nem coração que não será penetrado. E os rebeldes serão tomados de muita tristeza, pois suas iniquidades serão proclamadas de cima dos telhados, e revelados os seus atos secretos. 4 Dante com 6. E a voz da advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos, os quais escolhi nestes últimos dias. E eles irão avante e ninguém os impedirá, pois eu, o Senhor, os mandei. Dante com 2 a 5. Prefácio propriamente dito. Com esta introdução, o Senhor principia a estabelecer a mensagem ou propósito de seu desejo revelado nestes últimos dias. 5 Para bem aprendermos o conteúdo desse prefácio, são apresentadas as seguintes perguntas e respostas: que poder será dado àqueles que levarão consigo a mensagem desta dispensação? Versos 8 a 10. A. Selar na terra como nós seus os crentes e descrentes para o dia do julgamento. B. O Senhor virá para recompensar a cada um de acordo com suas obras. Porque a mensagem do Senhor é dirigida a esta geração. Versos 11 a 16. A. Em preparação para a segunda vinda de Cristo. B. Condição apóstata do mundo. C. Os homens têm estabelecido seus próprios deuses. Através de quem deverá ir ao mundo a mensagem do Senhor, e o que poderá resultar disso. Versos 17 a 23, 5 Dante, 8 a 36. A. Joseph Smith foi chamado por Deus. B. A mensagem diz: 1. Que os homens não confiarão no próximo, mas no Senhor. 2. Que a fé deveria crescer através da restauração do Evangelho. A que propósitos serviram as revelações na vida dos homens chamados para o trabalho de Deus? Versos 24 e 28. A. Para que atingissem a compreensão de que seus erros poderiam ser corrigidos, desde que, quando procurassem sabedoria, alcançá-la-iam, de que, se pecassem, seriam castigados, e lograriam tornar-se fortes em sua humildade. Que poderes foram recebidos por seus servos, para benefício do mundo? Versos 29 a 30. A. O poder de traduzir o livro de Mórmon. B. O poder de receber revelações e mandamentos. C. Poder para estabelecer a única igreja verdadeira e viva sobre a face de toda a terra. Porque é necessário obedecer aos mandamentos. Versos 30 a 33. A. Como membros isolados, é muito desejável que guardemos os mandamentos, mas como ponto mediano grupo, deleitamos ao Senhor. B. O pecado não será tolerado. C. O pecador recebe perdão através de seu arrependimento, mas, se não se arrepender, o Espírito do Senhor se afasta. Uma vez que o Senhor disse que sua mensagem irá a todos os homens, que mensagem final espera que eles conheçam? Versos 34 a 36. A. O Senhor não faz acepção de pessoas. B. A paz será tirada da terra. C. Julgamentos aguardam o mundo. D. O Salvador seguramente um delinquente virá para reinar. A seção 1, ou prefácio do Senhor, é concluída pela afirmação taxativa de que tudo o que foi apresentado receberá completo cumprimento, e o Espírito de Deus presta testemunho de que o registro é verdadeiro. Versos 37 a 39, esta voz de advertência ao mundo está pormenorizada em muitas revelações. Os capítulos 2, 3 e 4 referem-se à mensagem uma advertência ao mundo. Pode-se reconhecer de imediato, das revelações já impressas, que esta mensagem é de grande importância para todos os santos dos últimos dias. O Senhor pretendia que seu povo pudesse conhecer os julgamentos vindouros, e que o mundo pudesse também receber sua mensagem de advertência. O presidente Joseph Fielding Smith fez a seguinte declaração referente ao mundo atual, com relação às guerras que estão atualmente alastrando-se sobre a terra: estou certo de que os profetas têm feito referências a elas. O Senhor disse a Joseph Smith que a Guerra Civil Americana, que começaria com a rebelião da Carolina do Sul, era o princípio do fim. Naquela época, a paz foi tirada da terra e foi feita a predição de que, iniciando-se naquele lugar, a guerra eventualmente se esparramaria sobre todas as nações, trazendo miséria, morte, luto, fome, praga, terremoto, vívidos relâmpagos etc., e que os habitantes da terra sentirão a ira, a indignação e a mão castigadora de um Deus Todo-Poderoso, até que a consumação decretada ponha fim completo a todas as nações.
Parece que atualmente isto está em curso de cumprimento. Joseph Fielding Smith, Take It to Yourselves. Deseret Book Company, Salt Lake City, Utah, página 180, como material informativo sobre os capítulos restantes desta série, abrangendo as outras duas mensagens principais de Doutrina e Convênios. Registramos aqui esta citação do presidente Joseph F. Smith. Testifico a meus irmãos que o livro de Doutrina e Convênios contém muitos dos princípios mais gloriosos já revelados ao mundo, alguns dos quais foram revelados em maior plenitude do que em qualquer outra época, e isso veio cumprirá. Promessa dos profetas antigos, de que, nos últimos tempos, o Senhor revelaria coisas ao mundo que estavam escondidas desde a sua fundação, e o Senhor revelou-as através do profeta Joseph Smith. A clareza com que este moderno livro de Escrituras confirma as verdades antigas e dá maiores esclarecimentos sobre as coisas do futuro, acentua seu valor para esta geração. Aqueles que são curiosos acerca dos eventos futuros, Doutrina e Convênios trará satisfação. Mas, para o sincero percleiridor das verdades do porvir, o livro reserva, certamente, recompensa maior. Em outras palavras, é aquele que creu que recebe mais.